Então vamos à palavra, Mateus 5:43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu ensino. Ajuda-nos a absorver, a receber este ensino, este mandamento que o Senhor nos dá. A tua luz venha aos nossos corações, para que aprendamos a fazer isto que o Senhor nos manda: amar os nossos inimigos, não maldizer e sim bendizer, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu imagino que você participe de muitos grupos de WhatsApp. Eu participo de vários, de todo tipo de grupo. E é interessante como as pessoas se referem àqueles que não pertencem à sua tribo, àqueles que não são da mesma tribo, né? Nós estamos mais ou menos divididos em tribos, e conservadores contra progressistas, cristãos contra não cristãos, tem essa questão racial, um contra o outro, homem e mulher, nessa questão do feminismo. Há uma divisão, as pessoas falam hoje muito em polarização, esquerda, direita, né? Há uma profunda divisão hoje no nosso meio, e nós costumamos tratar muito mal aquelas pessoas que não estão na nossa tribo. Quem é de esquerda, né, acha que quem é de direita é um ser do mal, e vice-versa. Quem é conservador olha para um progressista como uma pessoa do mal, e vice-versa. E Jesus nos mostra então que essa postura é muito antiga. Vamos amar o pessoal da nossa turma, mas vamos destruir, vamos odiar quem não é da nossa turma, quem não é da nossa tribo, quem se opõe à nossa tribo. Esse é o ensino que o Senhor Jesus nos traz neste texto, e Ele está confrontando essa atitude, porque os fariseus e os escribas, naquela época em que Jesus vivia, pegaram a lei de Moisés e fizeram uma adaptação, né? Porque a lei de Moisés não fala isso: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não está na lei. Eles mudaram a lei. Claro que eles se valeram de alguns textos, provavelmente os salmos imprecatórios, né? O salmista às vezes é muito duro com os adversários, mas o salmista, quando ele é duro contra os adversários, ele está ali assumindo a causa do Senhor. São os adversários da causa de Deus, aqueles que se opõem à causa de Deus. Por isso ele é tão violento, né? Odeia, até uma passagem que o salmista diz que odeia os inimigos da causa, os inimigos do Senhor, com ódio perfeito. Quer dizer que não é um ódio pessoal, não é um ódio por uma questão relacionada aos meus interesses, ou ao meu orgulho que foi ferido, ou ao meu amor próprio que foi ferido, mas é uma indignação por conta da causa do Senhor, que está sendo muitas vezes agredida pelas pessoas. A Bíblia chama isso de um ódio perfeito, né?
Por isso o salmista é tão violento às vezes. Mas nós não podemos trazer isso para os nossos relacionamentos, esse ódio, nós não podemos ter esse ódio, é isso que o Senhor está ensinando aqui, né? Essa ideia de que o inimigo é para ser execrado, aquele que se opõe a mim é para ser massacrado, é para ser destruído, é para ser cancelado, como acontece hoje na internet. As pessoas são canceladas se não pensam de uma certa forma, se pensam da forma como eu não concordo, eu tenho a tendência de querer acabar com a reputação daquela pessoa o máximo possível. Isso não vem de Deus, e isso é uma distorção. Os judeus a quem Jesus, não todos os judeus, mas os judeus a quem Jesus está criticando aqui, que eram os escribas, os mestres da lei, que fizeram essa interpretação, estão errados. A palavra de Deus não fala isso, não fala para você odiar o seu inimigo. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você não vai encontrar um mandamento na Bíblia que diz para você odiar o seu inimigo. Mas eles estavam ensinando assim: ame o teu próximo, mas odeie o seu inimigo. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz o seguinte, lá em Levítico, a lei de Moisés fala lá em Levítico, capítulo 19, verso 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não te vingarás, nem guardarás ira contra... Não fala aqui que você deve odiar o teu inimigo. Embora diga que você deve amar o teu próximo como a ti mesmo, quando fala, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Aí eles diziam, então é só para Israel. Então não precisa, eu estou liberado para odiar os outros. Mas a palavra não fala isso. Eles é que acrescentaram no ensino que eles ministravam, eles acrescentaram essa concepção de que eu posso odiar os meus inimigos, que eu devo odiar os meus inimigos. É um mandamento de Deus. Você tem que odiar os teus inimigos. Você vê como eles deturparam o ensino da Torá, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Penta significa 5, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, onde você encontra a lei, e ali em momento nenhum diz que você deve odiar o seu inimigo. Tanto que na parábola do bom samaritano, não foi à toa que Jesus escolheu um samaritano para aquela parábola, a parábola em que o samaritano encontra uma pessoa que foi assaltada e agredida, ferida no chão, socorre aquela pessoa, cuida daquela pessoa, leva aquela pessoa até uma hospedagem, pede que aquela pessoa seja cuidada, né? Trata das feridas da pessoa e tudo mais. Quem faz isso é um samaritano com um judeu. Jesus escolheu um samaritano para a parábola porque eles eram inimigos. O samaritano, os judeus e os samaritanos não conversavam entre si, não dirigiam a palavra, um não dirigia a palavra ao outro, não conversavam. Por isso que quando Jesus fala com a mulher no poço, a mulher samaritana pergunta para Jesus: como é que você, sendo judeu, fala comigo? Porque eles não falavam entre si. E foi um samaritano que socorreu um judeu. Jesus usa aquela palavra para mostrar que o teu próximo é aquele que tem uma necessidade que você pode atender. Esse é o teu próximo, seja teu inimigo ou não, ele é teu próximo. Ajuda, abençoa, cuida dele. Esse é o sentido de amar o próximo, e esse é o sentido da parábola do bom samaritano. E o Senhor nos faz uma proposta nesta manhã, para nós como povo de Deus, termos uma postura diferente com aquelas pessoas que nós poderíamos considerar nossos adversários da fé, adversários dos nossos valores. Há uma guerra de valores hoje, nós concordamos, há uma guerra cultural, nós temos valores muito diferentes do mundo, mas nós não podemos odiar as pessoas que não compartilham dos valores que nós temos. Não podemos tratar essas pessoas mal, não podemos maldizer, não podemos usar os mesmos recursos e a mesma maneira de ser, mesmo estilo que nós vemos nas redes sociais, no mundo, nas relações. Nós não somos chamados
para amaldiçoar ninguém, você foi chamado para abençoar, amém? Fala para o teu irmão assim, você é uma bênção, seja você uma bênção, diga para ele. Para eu ser uma bênção, eu tenho que abençoar, né? Por isso Jesus fala, né? Vocês ouviram, e nós estamos ouvindo isso todos os dias na rua, na cultura, nas redes sociais, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Se tem uma frase moderna é essa, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É isso que está sendo praticado aí na rua. Por isso nós vivemos um tempo de divisão tão profunda, né? E às vezes os exemplos vêm até da igreja. Eu vejo isso até em redes sociais, de que eu compartilho com pastores e tal, essa postura de desprezo pelos outros, só porque não são nossos, não têm as mesmas ideias e os mesmos pensamentos que nós. Qual a solução que o Senhor então nos dá aqui? O que Ele nos ensina? Quais são os ensinamentos que nós podemos extrair para nós não cairmos nessa tentação de amar o nosso próximo apenas os que estão próximos, ou seja, aqueles que são do meu time, e odiar os meus inimigos? Primeira coisa, nós precisamos saber é que amar os nossos inimigos não é um mandamento impossível, porque o Senhor Jesus está falando de atitude e não de sentimentos. É claro que é muito difícil você amar uma pessoa que fala mal de você, no sentido em que nós entendemos amor, no sentido de sentimento, de afeição calorosa. Mas Jesus aqui não está falando para você amar o teu inimigo no sentido de afeto caloroso, de você sentir afeto, de você gostar do teu inimigo. Não é disso que o Senhor Jesus está falando. Presta atenção, é interessante que no grego existem 4 palavras para você designar o amor. No grego, a palavra amar pode ser usada em 4 sentidos, como para nós. Para nós também pode ser usada nesses 4 sentidos. A diferença é que eles têm uma palavra para cada um desses sentidos, mas nós não. Nós só usamos amor para sentimentos variados, né? Ou para atitudes variadas. Mas no grego você tem 4 palavras, uma é philos, né? Quando você diz, por exemplo, fulano é um cinéfilo, né? Filo aí é amor, cinéfilo é uma pessoa que ama cinema, né? Um filósofo é uma pessoa que ama a sabedoria. Filo indica gostar de algo, algo que você tem afeição. É normalmente o sentimento que nós temos pelos nossos amigos, né? O amor por um amigo é o amor philos. Tem o amor eros, que é o amor romântico, que tem também um conteúdo sexual, o amor em que a pessoa sente, o homem sente por uma mulher, né? E deseja essa mulher como sua. Esse é o amor. Os gregos usavam para esse amor a palavra eros. Existe o amor da relação familiar, que um pai sente pelo filho, os irmãos sentem entre si. Os gregos chamam esse amor de storge, que é um amor diferente também, né? Mas o amor que Jesus fala que nós temos que ter pelos nossos inimigos não é nenhum desses. Não é nenhum desses. O amor que Jesus fala aqui é o amor ágape, que é uma atitude concreta para abençoar a pessoa, independentemente do que eu estou sentindo. Não depende e não deriva do sentimento, mas deriva de uma decisão, de uma escolha, de eu ter uma atitude positiva em relação àquela pessoa. Isso é o amor. Para Jesus, quando Jesus fala em amor, ele está falando uma atitude prática, né? Tanto que ele deu o exemplo do bom samaritano. O bom samaritano não precisava ter nenhuma afeição especial pela pessoa que estava ferida, apenas compaixão. Fala, essa pessoa está ferida, não importa se é meu inimigo, se é meu amigo, eu vou ajudar. Isso é o amor aqui, que é o amor ágape, né?
O amor ágape, que é esse amor a que Jesus está se referindo, e isso traz luz para esse texto, porque quando eu vejo amarás os vossos inimigos, fala, como é que eu vou amar? Porque nós estamos tão acostumados a interpretar o amor como sentimento, como uma emoção, que esse mandamento parece impossível de ser cumprido, parece um mandamento só para os anjos, né? Mas não, é para você. Amar os inimigos é um mandamento que é para você praticar. Você não falar mal da pessoa que fala mal de você. Você não ter uma reação negativa em relação à pessoa que te prejudicou. Mas você abençoar essa pessoa mesmo assim, ter uma atitude positiva se ela necessitar, como necessitava, como mostra o exemplo do bom samaritano, né? Amém, queridos? Nós vivemos uma cultura muito sentimental, eu sempre falo isso. Valoriza demais as emoções, e é bom, claro que o sentimento é algo super importante. Imagina, né? O que nos faz humanos é a nossa sensibilidade, é a nossa capacidade de nos sensibilizarmos. Isso nos torna humanos, a emoção nos torna humanos, né? Sem sentimentos nós não seríamos. Uma característica do psicopata é ele não ter sensibilidade nenhuma, não ter emoção, não ter sentimento, né? Então quem não tem sentimento está doente. Mas às vezes eu preciso contrariar meu sentimento. É isso que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia não está ensinando que eu não devo ter sentimentos, o que é errado ter sentimentos, o que os sentimentos não são uma coisa boa. O que a palavra de Deus está ensinando é que os sentimentos não podem governar nossas ações. O que deve governar as minhas ações é a palavra de Deus. É o ensino do Senhor, é a direção de Deus. E Deus está dando uma direção maravilhosa aqui. Como nós falamos no domingo passado, alguém precisa interromper a cadeia, a corrente do mal, a corrente do ódio. E quem vai fazer isso é o povo de Deus. É você que vai fazer isso no seu trabalho, na sua casa, mesmo em família, há ódio às vezes, as pessoas se inimizam, mesmo em família. Quem que vai interromper isso? Você que é cristão, você que é discípulo de Jesus. Nós precisamos interromper a corrente de ódio que há na sociedade. A igreja tem essa missão, a igreja não pode mergulhar nessa corrente, como tem feito muitas vezes. Posso ouvir um amém? Amém. Né? Então, há um exemplo na Bíblia que mostra bem isso, que é Davi. Há uma passagem que Saul está perseguindo Davi. Saul era rei em Israel, e Deus começou a levantar Davi para ser rei, para substituir Saul. E Saul percebe que Davi começa a se tornar muito popular e começa a sentir muita inveja de Davi, persegue para matar. Fica muito claro, se você for ler o texto ali no primeiro livro de Samuel, que Saul começa a perseguir Davi para matar, para destruir a sua vida. E Davi se esconde, e um grupo se une a Davi. Davi forma um pequeno exército de pessoas que aderiram a Davi. Ele foge para a zona rural ali de Israel, para os desertos, e se esconde numa caverna. E Saul começa a perseguir, vai cercando. Saul tinha muito mais homens que Davi. Chega uma hora que Saul cerca a região em que Davi está, e Davi se esconde numa caverna. E Saul vai aliviar o ventre, né? Vai fazer suas necessidades nessa caverna. Ele pega, deixa a capa e vai para um canto. E ele fica na mão de Davi, porque Davi está ali escondido, e os soldados de Davi estão ali escondidos. Aí os soldados falam: agora você vai matar ele. Ele quer matar você, mata ele agora. E Davi vai, e a Bíblia fala que ele corta, o manto de Saul está no chão ali, ele corta um pedaço do manto de Saul. Uma passagem espetacular na Bíblia, essa passagem. A Bíblia diz que o coração de Davi, só quem tem o Espírito de Deus para ter aquela emoção que Davi teve ali. O
coração de Davi começou a palpitar, porque ele falou: toquei no manto do ungido do Senhor, porque Saul, apesar de ser mau, era rei e tinha sido ungido para ser rei. Davi sabia que ele era ungido do Senhor. Quando Davi corta o manto de Saul, ele entra em, ele fala assim: eu não posso fazer, eu não posso matar esse cara é ungido do Senhor. E Davi deixa Saul sair. Ele sabia que Saul podia matar ele, estava perseguindo, mas ele deixou, apesar de correr esse risco, ele não tocou em Saul. E aí, quando Saul está indo assim uma certa distância, Davi grita para ele: Saul, ó rei, e mostra para ele: olha, eu podia ter matado você. Você está me perseguindo à toa, eu não quero mal contra você. Se eu quisesse mal contra você, teria te matado. Vamos ler aqui. Tem uma passagem que mostra, né? E aí Saul fica deslumbrado. Saul podia ter voltado com o seu exército e matado Davi, mas ele ficou tão impressionado com aquela atitude, pelo menos naquele momento, que ele disse assim: e disse Saul a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te recompensei com mal. Isto é que Jesus está falando quando fala em amar os vossos inimigos. Eu recompensar com o bem as pessoas que me fazem o mal. Eu e tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que encontrando o seu inimigo o deixaria ir por bom caminho? Quem vai fazer isso? Ninguém faz, mas você é chamado para fazer. O Senhor, pois, te pague com bem. Olha só o inimigo de Davi falando para ele: o Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Este é um exemplo claro do que Jesus está nos ensinando. Não é um sentimento, não é uma afeição, não é nada disso. É uma atitude que eu tenho que ter em relação àquelas pessoas que não são da minha tribo, que pensam diferente de mim, têm ideias diferentes da minha. Pagar o mal com o bem, isso que é amar o teu inimigo. Jesus não está pedindo nada além de uma atitude sua, uma escolha sua, que está na tua mão fazer. Você renunciar ao ódio, ou renunciar ao conselho do ódio, e ter uma atitude diferente. Número 2, Deus derrama a sua graça e a sua bondade sobre justos e injustos, e nós devemos fazer a mesma coisa, porque somos seus filhos, e somos testemunhas do caráter de Deus para o mundo. Quer dizer, Deus é maravilhoso, e Ele quer que você seja maravilhoso como Ele. Posso ouvir um amém? Você é chamado para ser maravilhoso como Deus, que abençoa, sabe? Você não fica marcando as pessoas, não fica marcando o teu adversário, o teu inimigo para prejudicar. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, diz a palavra. Derrama a sua chuva sobre justos e injustos. Os teólogos chamam isso de graça comum. Há uma graça que Deus derrama sobre todo mundo, seja bom, seja mal. A graça da vida, a graça da alegria da vida, a graça da chuva, a graça do sustento, a graça da saúde. Há uma graça sobre o homem, seja ele bom, seja ele mau, porque a bondade de Deus alcança até os confins da terra, seja cristãos, seja não cristãos, seja judeu, seja muçulmano, todos recebem da graça comum da bondade de Deus. Essa é a maravilha do nosso Criador. Deus não reserva a bênção só para os seus, mas Ele derrama a sua graça, essa graça de que me faz, sabe, essa graça do prazer de estar vivo, a graça da vida, Deus derrama sobre todos. Coisa linda isso, tremenda.
Claro que não é essa a graça salvadora de Deus, essa é para aqueles que querem, para aqueles que escolhem, para aqueles que optam por Deus. Mas mesmo os que não escolhem, recebem da graça comum, desse privilégio de ver as flores, de ver a serra, de ver o mar, né? E ter prazer na vida. Deus não nega isso para ninguém, podia negar se quisesse, podia reservar isso só para os justos, mas não, Ele derrama a graça comum porque Ele espera que um dia o mal se arrependa, veja a beleza que há em tudo e diga: há um Deus no céu, não é possível que toda essa felicidade venha do nada. Deus espera até a morte, Deus derrama a graça comum sobre o homem e ele desfruta da vida até a sua morte, dessa graça comum. E se ele não aproveitar, ele vai se perder eternamente. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Há uma graça que é comum, que todos recebem. E nós, assim como o nosso Deus tem essa graça com todos, nós temos que ter também com as pessoas, né? Isso não é Jesus que inventou, está na lei de Moisés, isso é do Espírito de Deus. A Bíblia fala lá em Levítico, no capítulo que nós lemos, 19, 33, 34, quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis, diz a palavra, como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-ás como a ti mesmo. Você não vai encontrar esta regra em nenhuma lei da antiguidade. Hoje, como as leis têm uma influência cristã muito grande, há uma influência cristã nas leis que existem hoje, no mundo inteiro, toda essa concepção de direitos humanos vem do cristianismo. Você encontra regras como essa aqui nas leis de hoje, mas na antiguidade não tinha. Você tratar um estrangeiro como um nacional, quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis, como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. E em Êxodo 23, 4, 5 fala assim: se encontrares o boi do teu inimigo, olha só, como desde o Antigo Testamento, esse princípio já estava no ar, né? Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Esse é o nosso Deus. Nós podemos ter orgulho do nosso Deus. Grande e bondoso é o nosso Deus. Amém? E é nesse sentido que nós devemos amar o nosso inimigo, ajudar ele na hora que ele está precisando. Estender a mão se ele precisa de uma ajuda. Que sendo assim, nós vamos ser testemunhas do amor de Deus. Nós somos discípulos de Jesus, não podemos ser discípulos do mundo. Você tem que escolher se você vai ser discípulo dessa tendência que está no mundo ou de Jesus. Ele é o nosso mestre. Amém? Número 3. Quando eu compreendo que o amor ágape é uma atitude e não depende de um sentimento, posso livremente manifestar amor não só aos meus inimigos, mas também aos que estão próximos. Eu creio que a lição prática que esse texto traz para nós, queridos, para nossos relacionamentos, para você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, é que você não pode depender do sentimento para mostrar amor, né? Se para Deus amor é uma atitude concreta, nós vamos precisar de uma ajudinha ali, por favor. Se nós cremos que para Deus amor é ação concreta, o mandamento não está dirigido às tuas emoções, aos teus sentimentos,
O mandamento está dirigido à tua vontade, tua decisão, tua escolha, né? Como eu falei, nossa cultura é muito dependente das emoções, dos sentimentos. Se eu não estou sentindo, eu não consigo fazer. Muitas vezes nós somos assim, se eu não estou sentindo que eu não consigo falar, eu te amo, se eu não estiver sentindo. Mas eu te amo, eu quero o teu bem. Aprenda que quando você fala eu te amo, você está falando, eu quero o teu bem. Eu quero que você seja feliz. Eu quero o teu benefício. Você vai falar eu te amo com mais facilidade. Não, nós achamos que falar eu te amo, se eu não estou sentindo, eu estou sendo hipócrita. Isso é errado. Uma boa palavra sua pode abençoar a pessoa e você quer o bem da pessoa, libera essa palavra. Não dependa do sentimento para expressar o teu amor. Nós homens temos muita dificuldade de expressar nosso amor. Quantos filhos, quantas pessoas cresceram com traumas por não ter recebido um abraço, por não ter recebido carinho, por não ter recebido palavras de amor de seus pais. O homem, se ele não está sentindo calorosamente algo, ele se fecha, ele não expressa, ele não abraça, ele não faz carinho. Você não precisa estar sentindo nada para fazer todas essas coisas. Você quer o bem do teu filho, você quer o bem da tua esposa, você quer o bem da tua família, você quer o bem do teu irmão. Então expressa isso. Não espere um sentimento caloroso de afeição. Não sei onde que inventaram que para eu expressar carinho, expressar afeto, expressar amor, eu tenho que estar sentindo calorosamente, naquele momento, esse sentimento. E quando nós estamos magoados, aí é que nós nos fechamos mesmo. Quando nós estamos magoados, aí que nós entramos numa caverna emocional e não manifestamos nada mesmo para a pessoa com quem nós estamos magoados, senão a nossa mágoa muitas vezes, porque quem está magoado quer fazer mal. Quem está magoado quer fazer mal à pessoa que o magoou. E a Bíblia está nos ensinando que eu posso ter uma atitude diferente, ainda que eu não esteja sentindo. Eu posso ter uma atitude abençoadora, mesmo com aquela pessoa que eu estou magoado. Isso não é hipocrisia, isso é obediência à palavra de Deus. E os casais precisam entender isso, porque você já cansou de me ouvir dizer que algo que é evidente, que os sentimentos oscilam, nossos sentimentos oscilam, nossas emoções oscilam. E nós achamos que quando nós não estamos sentindo o amor acabou. Muitos casais se separam porque entram nessa mentira de que se não há sentimento, o amor acabou. O amor é a tua decisão de amar, de permanecer naquela relação. O amor é a tua escolha diária. Muitas vezes o sentimento vem depois da sua atitude. Você não está mais sentindo, mas você decide continuar ali, a ter as mesmas atitudes, a abraçar, a declarar coisas boas, a não ficar distante, a não ficar indiferente. Se o amor é uma decisão, você pode dizer para a sua mulher, para o seu marido, mesmo se naquele momento você não tem essa emoção, eu te amo, você é precioso para mim, porque é verdade. O importante é que é verdade. E além disso, você está abençoando a pessoa. Você quer o bem da pessoa, então você ama a pessoa. Quero ouvir um amém? Não obedeça às tuas emoções quando elas são negativas. As positivas, desfrute delas. Elas fazem bem à alma. O amor é uma decisão, uma escolha. O amor ágape. Essa é uma grande descoberta. Eu posso decidir amar minha esposa, mesmo naquele período em que as emoções caíram, desapareceram, os sentimentos saíram. Eu estou sem sentimentos nesse período. Os sentimentos vão e voltam. É como a maré, eu sempre digo.
A maré às vezes está alta, a maré às vezes está baixa, mas a tua atitude pode permanecer de abençoar o outro. Quero ouvir um amém. Isso é um grande segredo até na nossa relação com Deus, porque nem sempre nós estamos calorosamente cheios de afeição por Deus, embora deveríamos estar, mas nós somos humanos, nós somos imperfeitos, nem sempre você está cheio de emoção por Deus. Às vezes você vem aqui, todo mundo está louvando, chorando, e você está frio, você não está sentindo nada, porque nossas emoções são assim, elas são inexplicáveis, elas são oscilantes, elas aparecem e desaparecem, é impossível de controlar. Claro que existem pessoas mais emocionais que outras, tem gente que está sempre se derretendo, né? Tem pessoas que têm uma facilidade maior do que outras para se emocionar. Isso não te faz melhor nem pior do que ninguém. O importante é a sua atitude, o que você está fazendo. O importante é a tua atitude prática. Em relação a Deus, eu vou à igreja, né? Deus, por exemplo, em relação a Deus, não, eu quero estar lá no louvor, eu quero fazer a minha oração, eu vou fazer tudo que eu faço mesmo. Há um tempo que eu estou apaixonado pelas coisas de Deus, e há um tempo que eu não estou, mas eu vou ter a mesma atitude sempre em relação ao meu Deus, porque eu sei que Ele é precioso para mim, Ele é tudo para mim. Não precisa estar com uma emoção especial. Eu não estou sentindo a presença dele, o que eu vou fazer? Não faz nada, louva a Deus, dá glória, com emoção ou sem emoção. Tanto que Jesus fala, mestre, Mateus 22, perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento da lei. Respondeu Jesus, ame. É uma ordem. Se fosse um sentimento, Jesus não podia dar ordem, porque os nossos sentimentos não obedecem nossas ordens. Você já percebeu que teus sentimentos não obedecem tuas ordens? Você quer sentir, mas não sente. Eu gostaria de sentir, mas não sinto. Então, Deus não está falando de um sentimento. Jesus, quando fala ame, não está falando de sentimento. Está falando da tua escolha, da tua decisão, da tua atitude. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? A tua maior obrigação é ame. Mas como assim? Ninguém ama por obrigação. Jesus está falando, tua maior obrigação, a maior obrigação de todas. Mas ninguém ama por obrigação. Ninguém tem sentimento por obrigação. Por isso que nós estamos confundindo as coisas. Ninguém tem sentimento por obrigação. Mas eu posso amar, por obediência. Por isso que eu falo, eu posso dizer eu te amo, por obediência a Deus. Por escolha. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este é, ame o teu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu não governo meus sentimentos, mas eu governo as minhas atitudes. Eu vou me ajoelhar, eu vou buscar, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, esteja sentindo ou não, porque Deus é tudo para mim, eu decidi amar Ele acima de todas as coisas. Amém? Por último, querido, o Senhor Jesus nos ensina que quando decidimos amar, independentemente do que sentimos, deixamos de ser crianças e aprendemos o caminho da perfeição, que é o caminho do amor. E Jesus fala, pois se amardes os que vos amam, que recompensa, que galardão tereis, né? Lá em Mateus 5, no texto que nós lemos. Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Cumprimenta as pessoas, não espere que as pessoas respondam, mesmo aquele que não gosta de você, bom dia, querido. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perfeito aqui, o Senhor sabe que nós vamos ser sempre imperfeitos. Quando Ele fala, sede vós perfeitos, Ele está falando da atitude que nós devemos tomar.
Na verdade, ele está dizendo, seja você adulto e não criança. Perfeição aqui fala em maturidade, seja você maduro, não seja criança. Porque o imaturo, presta atenção, é o imaturo que é governado pelas emoções. Por isso que a nossa geração é imatura. Por isso os divórcios se multiplicam. Somos uma geração infantil, porque dependemos de emoções para fazer isto ou para fazer aquilo. Eu dependo de estar sentindo para vir à igreja. Eu dependo de estar sentindo para abençoar a minha casa. Eu dependo de sentir. Eu não estou sentindo, então não vou fazer. Isso é infantilidade, criancice. Embora a nossa geração seja poderosamente dessa forma, imatura. Ame sua esposa, ame seus filhos, ame seus irmãos, faça bem aos teus inimigos, não fale mal deles. Fulano falou, primeiro instinto de quando uma pessoa fala mal da gente, é eu também apontar os defeitos dela, falar mal dela. Esse é o primeiro instinto natural. O Senhor está nos dando uma outra direção aqui. E Ele vai nos abençoar abundantemente se nós entrarmos nesse caminho, se nós formos discípulos deste ensino. Seja adulto, ande por decisão, não ande mais só. Vou fazer mais uma vez a ressalva para não ser mal entendido. Não há nada melhor na tua vida do que as tuas emoções. Ai de você sem as suas emoções, seríamos psicopatas se não tivéssemos emoções. As emoções são preciosas, é elas que dão a graça da existência, da vida, e elas que nos tornam humanos, seres humanos. Se você é uma pessoa emocional, que maravilha isso, coisa boa, mas não seja governado por elas, nas coisas importantes da vida. Paulo fala assim, lá em 1 Coríntios 13, vamos ficar de pé, queridos. Apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo está falando sobre o amor, em 1 Coríntios 13, ele vai explicando o que é o amor, que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Ele vai mostrando que o amor é uma atitude na vida, é uma atitude em relação às pessoas. E ele termina assim, quando eu era menino, olha só, quando eu era criança, quando eu era infantil, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, acabei com as coisas de menino. Isso é ser maduro, ser perfeito. Porque se eu ajo apenas por emoção, por sentimento, se eu dependo de sentir para fazer as coisas, para obedecer a Deus, nunca vou deixar de ser menino, nunca vou ser adulto. Mas se você amar por decisão, por escolha, você vai entender o que é a vida e o propósito da vida, porque é para isso que nós fomos chamados, para amar a Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo, mesmo o nosso adversário, como a nós mesmos. Amém? Aleluia!